Vamos lá dar início à 12ª aula do curso de Filosofia do Estado, a última aula prevista para esse curso, cujo tema será Políticas da Inimizade e Necropolítica em Achille Mbembe. Bom, como de costume, eu vou começar com uma apresentação de quem é esse filósofo, historiador e pensador camaronês chamado Achille Mbembe. Ele tem a sua formação, grande parte de sua formação na França. Ele é um doutor em História pela Universidade de Sorbonne, ainda no final dos anos 80, e também um mestre em Ciência Política pela Sciences Po, enfim, importantes, consagradas instituições francesas. E depois teve uma carreira como professor nos Estados Unidos e também na África do Sul, onde ele leciona atualmente. Bem, quanto às principais influências que ele recebeu no seu pensamento, eu gostaria de destacar inicialmente 4 grandes influências. Primeiro, a influência vinda da luta anticolonial e antirracista, o pensamento pós-colonial, pensadores como Frantz Fanon, por exemplo, como Aimé Césaire e muitos outros líderes e grandes pensadores da luta antirracista e anticolonial. Bom, além dessas influências, o Achille Mbembe também tem uma presença muito marcante da teologia cristã, de vários conceitos que ele mobiliza no seu pensamento, que vem do pensamento teológico cristão, as noções de redenção, de martírio, de ressurreição. Em vários momentos ele mobiliza esses conceitos. Bom, outra influência muito marcante nele vem da psicanálise, e ele tem todo um trabalho para entender a construção da raça, todas as fantasias que se envolvem, as obsessões, a questão do olhar do outro, a construção por meio do olhar do outro, as fobias, os medos, os desejos, ele aprofunda em geral esses temas e dialoga muito diretamente com vários temas da psicanálise. Inclusive, curiosamente, recentemente, esse ano e ano passado, eu participei de 2 eventos organizados por psicanalistas para discutir a obra do Achille Mbembe. O último evento foi agora com a Sociedade Brasileira de Psicanálise no Rio de Janeiro. Bem, e a última grande influência que eu queria destacar no pensamento do Mbembe vem da filosofia política contemporânea, especialmente pensadores como o Michel Foucault, como Giorgio Agamben e como Carl Schmitt, dentre o Walter Benjamin também, e muitos outros pensadores com os quais o Mbembe dialoga muito diretamente. Bem, agora eu gostaria de passar um pouco por algumas de suas principais obras. Eu vou destacar apenas 4 obras mais recentes publicadas pelo Achille Mbembe, e vou começar falando desse livro, Sair da Grande Noite, o Sortir de la Grande Nuit, um ensaio sobre a África descolonizada, que foi publicado originalmente na França em 2010 e que saiu tradução para o português em 2014, publicada uma edição conjunta portuguesa e angolana, e que recebeu aqui no Brasil uma edição em 2019 pela editora Vozes. Nesse livro, o que o Mbembe faz é uma espécie de check-up geral sobre o estado de saúde da África, do continente africano, tanto no nível físico como afetivo, emocional, psíquico, analisando questões que são ao mesmo tempo importantíssimas e também sensíveis, como a colonização, como o processo de descolonização, a miscigenação, etc. O objetivo principal do Mbembe nessa obra é interrogar sobre a comunidade descolonizada. A colonização é descrita pelo Mbembe como um imenso abismo, uma rede de dependência e supremacia que é marcada por um sistema econômico extremamente desigual e cruel de extração e predação. Logo no primeiro capítulo desse livro, o Mbembe, que é intitulado A Partir do Crânio de um Morto, o Achille Mbembe
ele conta um pouco a trajetória da sua vida, né? Ele recorre às suas memórias, né, desde a infância, traça uma espécie de autobiografia, narrando em primeira pessoa a sua vida nos Camarões, onde ele nasceu, depois sua experiência como estudante na França, como professor, né, também depois nos Estados Unidos e na África do Sul. Enfim, uma pessoa, portanto, que transitou por 3 continentes diferentes e que narra e conta um pouco dessa história. E nesse livro ainda, o Bembe ele mergulha também nas origens de vários movimentos antirracistas, o movimento panafricanismo, o movimento da negritude, com os quais ele tem um diálogo, aliás, crítico, ele retoma esse diálogo em outras obras também, e ele propõe uma nova corrente de pensamento, que ele vai denominar de afropolitanismo, que se caracteriza por nos termos dele, uma tomada de posição política e cultural em relação à nação, à raça e à questão da diferença em geral. Ou ainda, diz ele, um pensamento que pensa o seu possível fora de si mesmo, consciente dos limites da sua singularidade. Então, Sair da Grande Noite é uma obra que retrata, acima de tudo, essa África pós-colonial, os seus projetos, as suas perspectivas, os seus sonhos, suas desilusões, muitas desilusões, e a necessidade que ela tem de caminhar sozinha, de procurar sua própria existência, de se reconstruir sobre esses escombros aí que foram deixados. Não se trata de forma alguma, na ótica do Bembe, de tentar voltar para o passado, de buscar uma espécie de pureza ilusória de uma África perdida, de uma origem, digamos assim, memorial. É preciso, do ponto de vista do Bembe, é preciso encarar a realidade, olhar para aquilo que é novo, digamos assim, que é justamente se abrir aí para novos tempos, tanto para si mesmo quanto para a humanidade. Ele tem uma mensagem, em geral, a gente vai ver isso nas obras do Bembe de maneira geral, uma mensagem em direção a um certo humanismo, um certo universalismo. Bem, outro livro do Achille Bembe que eu gostaria de fazer uma referência rápida é a obra Crítica da Razão Negra, que foi publicada em francês originalmente em 2013, com o título justamente Critique de la Raison Nègre. E esse livro, na minha opinião, é a grande obra do Achille Bembe, que teve uma edição portuguesa em 2014 e uma brasileira, publicada pela N-1 em 2018. É um livro, como disse, assim, um grande livro, no qual ele vai desenvolver vários temas que vão acompanhar suas reflexões em vários momentos. Por exemplo, ele começa tratando da questão da raça, da construção desse sujeito racializado, toda a fabulação que isso envolve, essa produção da figura do negro. Depois, no capítulo 2, ele vai tratar de todo um conjunto de fantasias que existem sobre essa figura do negro, sobre a África. Vai fazer uma leitura crítica de movimentos anteriores, anticoloniais, antirracistas, como o movimento da negritude, e vai escancarar como se deu esse processo de produção da figura do negro a partir do princípio da raça, etc. Ainda nesse livro ele vai discutir a memória negra, a questão da produção da raça envolvendo o olhar do outro, vai discutir também a figura do que ele chama de revenant, o morto-vivo, digamos assim, uma espécie de ser que foi destruído, ou praticamente destruído, morto em vários sentidos do termo, e que é obrigado a se reconstruir, construir um sentido para si, buscar um novo sentido, sem se iludir de que seria possível retornar a uma espécie de África idealizada, uma origem de si mesmo. É um sujeito que tem essa dimensão aí fantasmal. Além disso, ele vai desenvolver
toda essa noção, né, ele vai discutir a questão da violência na luta, né, antirracista, vai retomar o Frantz Fanon, vai falar sobre a luta negra hoje, né, essa luta antirracista hoje, e ele termina, né, o livro discutindo, né, o dever de reparação e a noção de diferença e a necessidade, né, de se reinventar, né, de reinventar uma nova comunidade, né, e novos sujeitos no mundo, isso como um projeto político e um projeto social futuro, né. Enfim, então uma obra muito bonita, que no meu entendimento é o melhor e o mais profundo livro do Achille Mbembe. Bom, além desse, eu gostaria de destacar, e esse vai ser o livro que nós vamos trabalhar mais diretamente daqui a pouco, que eu selecionei um capítulo dele, que é o livro intitulado Políticas da Inimizade, que foi publicado em francês com o título de Politique de l'inimité no ano de 2016, né, e que saiu em Portugal em 2017 e que no Brasil recebeu uma tradução agora, recente, uma edição recente pela N-1, né, que saiu em 2021, né, agora esse ano, poucos meses. Esse livro ele tem uma grande variação nas suas publicações nos diversos lugares do mundo. Na França, ele saiu em 2016, sem comportar no seu interior o ensaio que Mbembe publicou muitos anos antes, em 2003, intitulado Necropolítica, né, que é um ensaio, né, talvez o texto mais famoso do Achille Mbembe, que eu sei pelo menos que um conceito que gerou uma grande repercussão. E esse ensaio, publicado em 2003, ele teve, né, várias publicações em diferentes momentos, né, suas traduções. Aqui no Brasil, ele saiu inicialmente numa revista, isso em 2016, e saiu em 2018 pela editora N-1, né, um livreto, né, um livro pequeno, somente com o ensaio Necropolítica. Bom, na França, então, o livro Políticas da Inimizade saiu sem o ensaio Necropolítica, assim como no Brasil também. O ensaio Necropolítica ele teve uma publicação separada, tanto nesse livro quanto numa revista anteriormente. Agora, nos Estados Unidos, esse livro Políticas da Inimizade saiu com o título Necropolitics, né, contendo o próprio ensaio Necropolítica, assim como em Portugal o livro Políticas da Inimizade foi publicado contendo o ensaio sobre necropolítica. Mas enfim, vamos ficar com a forma como ele saiu publicado no Brasil, né, como dois livros separados, o Necropolítica e o Políticas da Inimizade. Eu vou falar sobre esses dois livros. Eu vou começar na primeira parte da aula tratando mais do Necropolítica e depois do primeiro capítulo do livro Políticas da Inimizade, que é o que eu selecionei para vocês lerem e sobre o qual eu vou aprofundar um pouco mais. Bem, esse livro é um livro que, além desse capítulo que eu vou discutir mais na sequência, tem um capítulo intitulado Sociedade da Inimizade, a Farmácia de Fanon, que vai discutir a filosofia, né, desse importante, né, um psiquiatra, mas também um pensador político, né, que se envolveu na luta anticolonial na África, um martinicano chamado Frantz Fanon, e a retomada desses temas sobre esse novo mundo baseado na separação, na divisão, na eliminação do outro que nós estamos construindo. Bem, e para finalizar essas considerações iniciais sobre obras recentes do Achille Mbembe, vale também mencionar o livro que ele publicou agora em 2020, intitulado Brutalisme, né, o Brutalismo, né, que ainda não tem tradução para o português, né, saiu ano passado, o original na França, e um livro no qual ele vai aprofundar um tema que eu vou só mencionar aqui, que é a questão do que ele chama de regime tecnotrônico, vai apontar para certas questões fundamentais de nossa época, a questão do cálculo computacional, a economia, né, a neurobiologia, toda a política do vivo, né,
também longas reflexões sobre a questão ecológica, ambiental, e ele vai apontar para várias transformações que o humano vem sofrendo recentemente, se produzindo cada vez mais como uma espécie de objeto de apropriação cada vez mais exaustiva do capital, né? Então essa ideia do brutalismo, a ideia de brutalismo vem disso, né? Um esforço para descrever uma espécie de produção em escala planetária dessas reservas humanas, né? Uma distribuição, uma apropriação do humano de uma maneira nunca antes vista. Bem, mas esse livro então é uma publicação ainda recente, sem tradução, sem edição aqui no Brasil. Bom, eu vou, como disse, começar com algumas notas iniciais sobre a noção de necropolítica e sobre o pensamento, digamos assim, mais político do Achille Mbembe. Bom, primeiro, acho que essa noção de necropolítica, ela está muito em voga hoje, né? Está sendo muito discutida, etc. Acho interessante a gente precisar algumas coisas, esclarecer, né, um pouco mais os pontos de partida, né, de onde parte o Mbembe para chegar nessa formulação. E basicamente são duas questões que se cruzam na reflexão do Mbembe sobre isso. Primeira, uma discussão que vem da filosofia política contemporânea, vem especialmente de Michel Foucault, que é no seio do projeto daquilo que o Foucault chamava de uma analítica do poder, que é uma análise, né, uma descrição dos modos como o poder funciona, e, portanto, uma descrição de diferentes regimes de poder, e que vai levar Foucault a descrever o que o Foucault chamava de biopolítica. Nós vimos isso na aula dedicada a Michel Foucault. Bom, o que o Mbembe faz em grande medida é uma tentativa de complementação dessas reflexões Foucaultianas, aprofundando, digamos assim, a importância que o fenômeno da colonização teve, todas as transformações provocadas, os efeitos produzidos pela colonização e pela experiência da escravidão moderna também, né? Tudo isso teria servido, do ponto de vista do Mbembe, como um grande laboratório para uma política de terror e de extermínio que vai se alastrar pelo mundo ocidental, inclusive as nações europeias, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então a colonização é sempre destacada pelo Mbembe como um fenômeno assim, de grande proporção, né, que provocou uma nova distribuição da Terra, um movimento assim, de alcance planetário, e que era todo ele baseado numa lógica racista, né, numa cisão da humanidade em populações de um lado consideradas úteis, civilizadas, produtivas, e de outro aquelas julgadas inúteis, supérfluas, selvagens, né? Bom, na visão do Mbembe, a Segunda Guerra Mundial nada mais fez do que estender aquilo que foi testado, experimentado nas colônias, de certa maneira levar isso para os ditos povos civilizados, né? Então a política colonial do terror, ela teria sido laboratório daquilo que foi depois a experiência nazista e stalinista. A colônia então funcionou como um laboratório da necropolítica e abriu caminho para o campo de concentração, para essas ideologias genocidas. É bom lembrar que a palavra necro, né, da necropolítica, vem justamente de cadáver, dessa eliminação do outro e da exposição do seu cadáver, né? Daí os monumentos coloniais, essa lógica do genocídio colonial quase como um espetáculo, né? Então nós temos, na verdade, nessa política do terror, tanto as execuções a céu aberto, como também, junto com elas, a matança invisível, cotidiana, né? Muitas vezes não claramente perceptível, assim, ou não divulgado. Bem, essa é uma das influências então, que vem da filosofia política, e a outra vem de um estudo do racismo como um princípio de separação, e a ideia de instauração de um estado de guerra, a gente vai ver um estado guerreiro, mas também a importância do pensamento pós-colonial, né, toda a luta anticolonial, e aí repensar a modernidade, né,
a democracia, a relação que isso tem com o capitalismo, a estrutura da plantation, a escravidão moderna, etc. E o Bembe vai destacar muito o papel da noção de raça nessas políticas de inimizade que marcaram a experiência colonial e marcam também o mundo contemporâneo. A raça é vista justamente como uma produção, assim, algo produzido, né, algo da ordem da fabulação e que atua no nível afetivo, inconsciente, fundo nas pessoas, né? Age como uma fobia, né, como uma obsessão, um medo desse outro perigoso, ameaçador, né, e que justifica, né, esse princípio da raça que justifica a guerra e o extermínio desses outros que são então construídos como o outro, né, o outro racializado. Enfim, a raça então nasce, é uma fabulação, né, que bebe, que nasce de velhos mitos de superioridade e da oposição entre uma espécie de humanidade civilizada e um outro, né, o que o Bembe vai chamar de esse être autre, né, esse ser outro, né, que vai ser o negro, a África, etc. A primeira função do racismo, do ponto de vista do Bembe, é justamente essa: fragmentar, cindir aquilo que é uma só humanidade em uma espécie de duas raças, né, uma humanidade e uma espécie de sub-humanidade ou não, o não humano. Né. Tudo isso por meio da manipulação do terror. A raça, então, é o que permite essa eliminação desse outro, né, visto como um objeto, então, ameaçador, em nada semelhante a nós, que se auto-intitula a verdadeira humanidade. Bom, e uma relação que eu acho que precisa ser explicitada é justamente entre biopolítica e necropolítica, né? Bom, Foucault, que é famoso por ter trazido essa noção de biopolítica para o centro da cena, assim, da discussão política contemporânea, e como a gente viu na aula sobre Foucault, a biopolítica, esse fenômeno de politização da vida, está ligado a Foucault uma espécie de nova tecnologia de poder, voltada para o controle, para a proteção da vida, para a otimização da vida, tudo isso em nome de uma espécie de defesa da sociedade, um projeto assim, de purificação social. Só que esse projeto, levado ao paroxismo, um certo extremo paradoxal, ele acaba fazendo com que seja reativado o velho poder soberano de matar por meio da lógica do racismo de Estado. A gente viu isso na aula sobre o Michel Foucault. Isso está na última aula do curso Em Defesa da Sociedade, né, o curso que Foucault proferiu no Collège de France em 1976. Bom, então o biopoder ele funciona mediante essa divisão entre as pessoas que devem viver e aquelas que devem morrer, né? Esse é o princípio do chamado racismo de Estado, né? E que dá origem ao extermínio moderno. Foucault lembra isso, né? Que nunca se matou tanto quanto se fez em nome da vida. E também deu origem a uma lógica guerreira, né? Um Estado guerreiro que entende que para poder viver, para que a nossa nação, nosso povo possa sobreviver, é preciso eliminar os inimigos. Eles não devem ser tolerados, nem incluídos. A única solução é se livrar deles, né? Enfim, então é uma lógica guerreira de que a nossa subsistência depende da eliminação do outro, né? E o Estado nazista é tomado por Foucault como exemplo, né? Que eu mostrei isso na aula, né? O Estado nazista é visto como um Estado absolutamente racista, absolutamente assassino e suicidário, né? A guerra, então, de purificação é levada a um grau, digamos, máximo, né? Bom, o Bembe, o que ele faz? Ele relaciona ainda, né, além de beber dessa reflexão de Foucault sobre a biopolítica, ele também vai beber na leitura do Carl Schmitt, sobretudo a ideia de um poder, né, a ideia de que o poder ele se refere continuamente à exceção, né, soberano, para retomar isso nos termos de Carl Schmitt, é aquele que decide sobre o estado de exceção. E o Bembe vai então retomar isso e apelar para a noção ficcional desse inimigo, né, que está na origem dessa guerra, né? Então o Bembe ele vai interpretar nos termos da relação de inimizade, né, o poder, né? E aí
ele se afasta do Schmitt, de certa maneira, porque ele vai mostrar a dimensão racializada, essencial, ontológica dessa figura do inimigo. Isso no seio da guerra colonial. Bom, o Bembe claramente retoma uma breve sugestão que Foucault faz no curso Em Defesa da Sociedade, justamente na última aula do curso, quando Foucault aponta para a relação da experiência colonial, né, entre essa experiência colonial e os discursos evolucionistas, biológicos e do poder no século XIX. Eu cito o Foucault, então, lá do curso Em Defesa da Sociedade, diz ele: o racismo vai se desenvolver em primeiro lugar com a colonização, ou seja, com o genocídio colonizador, quando será preciso e de que maneira será possível matar pessoas, populações e civilizações se funcionamos no modo do biopoder, através dos temas do evolucionismo por meio do racismo. Fim da citação do Foucault. Eu voltei a essa passagem, do Em Defesa da Sociedade, porque é muito claro ali que o Foucault aponta para a experiência colonial como sendo justamente o lugar onde o racismo vai se desenvolver em primeiro lugar. E é essa sugestão que Foucault não explora, ele vai falar mais do nazismo e do stalinismo no final do seu curso, é ela que me parece que o Bembe vai ele sim explorar, aprofundar e com muita propriedade, lembrando que Bembe é um historiador, especialista justamente na história, da colonização, especialmente africana, e também um especialista no pensamento antirracista. Enfim, então o Foucault ele aponta para uma nova guerra, que seria ainda mais letal, uma espécie de guerra biopolítica, que não é mais voltada contra inimigos políticos, mas contra uma espécie de raça diversa. Trata-se de nos termos do Foucault, uma extrapolação biológica do tema do inimigo político, fim da citação. E é desse modo que o Bembe vai interpretar a guerra colonial de uma maneira muito interessante. Ele vai explorar como que não se trata de uma guerra tradicional entre nações, envolvendo exércitos regulares. Pelo contrário, a guerra colonial é uma espécie, nem é propriamente uma guerra no sentido próprio do termo, que é um puro massacre, nos termos do Bembe. É uma expressão de uma hostilidade absoluta, e ela que está na base da necropolítica, uma política da morte, uma política de uma guerra interna contra inimigos naturais, biológicos, essenciais, que pode assumir a forma justamente do terror, desse genocídio dos selvagens, dos inumanos, uma espécie de faxina étnica, como a gente viu nas Américas, e também na África, do massacre, então, de populações inteiras. Diz Bembe nesse ensaio sobre a necropolítica, eu cito Bembe: as colônias são o local por excelência em que os controles e as garantias da ordem judicial podem ser suspensos. A zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização. Fim da citação. Enfim, então, a necropolítica agora, chegando mais ao final dessa apresentação inicial, a necropolítica ela constitui uma formação específica, que tem seus primeiros ensaios, vamos dizer assim, na experiência colonial, mas que encontra no mundo contemporâneo formas também visíveis. O Bembe, no ensaio sobre necropolítica, vai destacar a Palestina, em outros momentos ele vai falar da África do Sul, enfim, e que tende a se tornar hegemônica. Então essa tecnologia de poder necropolítico, ele tende a se tornar hegemônico. E ele vai descrever esse processo de uma espécie de um alastramento assim, da necropolítica no mundo, nos termos de uma espécie de devir negro do mundo. O termo que ele usa é esse, le devenir nègre du monde. Que significa isso? Significa que, de alguma maneira, aquela figura do negro que foi submetida à escravidão, isso no âmbito da colonização, no âmbito dessa modernidade, dessa expansão do capitalismo nas colônias, o sistema da plantation e tal, que essa experiência que produziu essa figura,
do negro como escravo, né, produziu essa figura de um negro como um corpo de extração, para usar o termo do Bembe, né, um corpo que era completamente apropriado, do qual se extraía toda a sua força, né, para produzir riqueza, que essa figura, de alguma maneira, ela vai se tornando hegemônica, ela vai se espalhando pelo mundo contemporâneo, no seio agora do neoliberalismo, uma outra lógica, mas permanece a ideia de produzir corpos de extração. Então, de alguma maneira, é como se em todas as periferias do mundo contemporâneo, né, nós estivéssemos, de alguma maneira, fazendo com que todos fossem produzidos como corpos de extração, como de alguma maneira foi produzido o negro no âmbito da escravidão moderna e da empresa colonial. Enfim, então, há uma continuidade, uma espécie de devir negro do mundo, né? Todos se tornam negros nesse sentido de corpos produzidos por uma lógica capitalista de apropriação e de extração. Enfim, então o biopoder vai ser visto pelo Bembe como insuficiente para explicar essas formas contemporâneas de subjugação da vida ao poder de morte. Essa é a conclusão do livro, aliás, o ensaio Necropolítica, na qual o Bembe vai dizer o seguinte, eu cito a conclusão do livro: eu propus, diz Bembe, a noção de necropolítica e necropoder para explicar as várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas no interesse da destruição máxima de pessoas e da criação de mundos de morte. Formas novas e únicas da existência social nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o status de mortos-vivos. Fim da citação. Esse status do revenant, aquele que uma espécie de zumbi, de morto-vivo. Então a necropolítica é claramente racializada e abarca as condições subalternas em geral do mundo de hoje. Os imigrantes, os refugiados, os favelados, todos os indesejáveis e descartáveis de nosso mundo, e vai, de certa maneira, reinventar discriminações, hierarquias, racismos, etc. Bem, e o último ponto para terminar essa primeira parte da aula é como que a gente pode usar dessa noção de necropolítica para pensar questões do nosso tempo, do século XXI. Segundo Bembe, o século XXI assiste a um retorno do racismo, tanto no pensamento genético, na ideia de planificação da vida, etc., mas também no plano político, na construção dessas sociedades da inimizade, como a gente vai ver na frente. Enfim, uma frase que eu acho muito impactante, que está no início do Crítica da Razão Negra, aliás, no início do Crítica da Razão Negra, ele vai dizer que raça e racismos não têm apenas um passado, eles têm também um futuro. Enfim, é uma frase forte, para mostrar que o racismo está longe de ser algo que foi vencido no passado. É um projeto ainda, um projeto político, um projeto de governo, de construção social, que está longe de ter ficado no passado, ele tem um longo ainda futuro pela frente. A raça ainda funciona e cada vez mais como uma ideologia e como uma tecnologia de governo. Bem, o Bembe vai defender isso, mostrando as diversas formas como o racismo opera na política contemporânea, por exemplo, ligado a uma lógica securitária, a lógica da segurança, toda uma economia é produzida reativando essa lógica da raça, junto com uma ideia de redução de riscos, de danos, de segurança, etc. Há também uma emergência de um novo tipo de regime, que ele vai chamar de tecnotrônica, envolvendo as novas tecnologias da informação, da comunicação, que vai envolver vigilância em massa, dispositivos panópticos, pós-panópticos, que vão funcionar e que são cada vez mais refinados, cada vez mais abarcantes, meticulosos, que capturam todos os nossos rastros, as nossas pegadas digitais, etc. Esse é um tema que ele vai desenvolver mais nesse último livro recente dele, do ano passado, Brutalismo. Outra questão que ele vai colocar no mundo de hoje é a emergência do que ele chama de hordas virtuais. São essas hordas que a gente vê nas redes sociais, movidas por discurso de ódio, mobilizadas, por memes, que são guiadas por fantasias primárias, diz o Bembe, uma espécie de triunfo da moralidade de massas, uma excitação por estímulos excessivos, por exageros, repetições, uma tendência a se deixar levar
por essas então fantasias mais primárias, que são aquelas que não conhecem dúvida alguma, né, uma espécie de certeza, né, em relação às coisas, e que é caracterizada, segundo Bembe, por uma lógica mítico-religiosa própria do nosso tempo, que é como se eles agissem não só hipnotizados, né, de alguma maneira, né, entorpecidos, mas como se colocando como portadores de uma verdadeira cruzada moral, né, e aí promovem uma espécie de luta, né, que envolve, né, terror, catástrofe em nome da grande salvação, né, tem uma coisa meio mítica, religiosa envolvida nessa luta, né, o discurso que envolve uma espécie de solução final, grande decisão, sacrifício, martírio, redenção, etc. Bom, outra característica ainda do nosso tempo é a constituição de um novo estado de guerra, um novo estado guerreiro, né, contra novos inimigos, né, e que esse estado guerreiro vai justamente promover uma saída ou inversão da democracia, tal como a gente conhece, democracia liberal. A gente vai ver isso, esse é o tema principal do capítulo que eu vou discutir na sequência da aula, mas aqui eu queria deixar só algumas linhas gerais dessa ideia, que é justamente a de que cada vez mais o controle social, né, vai impor também segregações, afastamentos, toda uma política, por exemplo, de anti-imigração, de estigmatização social, de separação. Vai ressurgir a ideia então da guerra de raças, vários procedimentos de classificação, hierarquização, exclusão, erradicação. Isso vai aparecer para todo lado, né? Diz o Bembe no livro Políticas da Inimizade, diz ele, decididamente a época privilegia a separação, os movimentos de ódio, de hostilidade, sobretudo a luta contra o inimigo, né? Fim da citação. O Bembe, então, ele vê no processo contemporâneo de saída da democracia uma espécie de rota que nos leva em direção às sociedades da inimizade, e que isso teria já acontecido na experiência colonial, e por isso ele caracteriza a contemporaneidade como uma espécie de um regresso mundial à relação colonial, né? A gente está voltando a reconstruir aquelas relações de guerra contra o inimigo radical, né? Sem humanidade, a figura do selvagem, né? Ou do negro africano a ser submetido à escravidão, enfim, então a imagem que a gente vai construindo cada vez mais numa espécie de retomada dessa lógica colonial, desse inimigo por natureza. E isso nos leva, como levou na experiência colonial, a um círculo alucinatório, na visão do Bembe, que é um círculo movido por esse princípio de separação e por um desejo do inimigo, né? Ou seja, todo um desejo de separação, de enclave, de se separar desse outro, né? Uma fantasia do extermínio, né? De se livrar desse outro. Cito o Bembe, entre nós e eles não há nada em comum. Então, assim, a ideia é essa, né? De que essa é uma sociedade sem partilha, sem desejo de construção de um mundo em comum, né? Para se viver junto. As guerras, então, diz outra passagem que eu queria citar do Bembe, do Políticas da Inimizade, diz ele, as guerras obrigaram algumas pessoas a confessar mais abertamente do que no passado os seus mais reprimidos desejos e a comunicar mais diretamente do que antes os seus mitos mais obscuros. Fim da citação está na introdução do livro, na página 12. E isso nos levaria, então, a toda uma lógica do fechamento, de l'enclos, né, do curral, digamos assim, e a raça, então, é que permitiria identificar quem faz parte dessa suposta humanidade, o cidadão de bem, digamos assim, e quem é esse outro ameaçador. E que vai suscitar uma guerra, né, em nome dessa neutralização desse outro, que vai envolver imobilização desse outro, encarceramento em massa, deportação e morte. Enfim, então, no fundo, o que Bembe parece nos dizer é que nós estamos construindo um mundo para poucos, e a raça é aquilo que vai funcionar com o princípio de separação. Quem são esses poucos que entram no mundo que nós estamos construindo? Inevitavelmente nessa lógica, nesse projeto político e social, há um resto, cada vez maior, mas um resto incômodo, indesejável, visto como ameaçador. E o sonho, a fantasia é se livrar desse resto,
e uma guerra, então, permanente é empreendida, né? Uma guerra em nome da purificação social, em nome dos conservadorismos sociais, os vários tipos que existem. E nessa guerra vai se misturar, né, que tipo de conservadorismo, os mitos de superioridade racial, né, de patriotismo, né, de fundamentalismo religioso, os mais diversos, etc. Então não é de estranhar, né, o interesse que a obra do Bembe desperta hoje no Brasil, especialmente no Brasil, e sobretudo a noção de necropolítica, né? Para concluir, eu cito uma passagem do Políticas da Inimizade, para concluir a primeira parte, né, da aula. Diz Bembe: o ódio ao inimigo, a necessidade de evitar o perigo de contágio, do qual ele seria o vetor, são as últimas palavras da política no espírito contemporâneo. Bom, então aqui eu termino a primeira parte da aula e retomo tratando do primeiro capítulo do Políticas da Inimizade.